Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom poder nos encontrar mais uma vez. Hoje estamos iniciando uma nova semana de estudo nesta série Hebreus, Mensagem para um Mundo Agonizante. Queremos agradecer a Deus por Ele permitir termos estes encontros com vocês e também agradecer a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que dão um clique lá no dedinho de joinha e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós queremos também agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Jair José Medeiros Machado, é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sidival e Eliana são de Guaxupé, Minas Gerais. Jocinir Bueno é de Laje, no Paraná. Mariana Paula César Maganha é de Olhos d'Água, em Silva Jardim, Rio de Janeiro. Zete e Tuca são de Mococa, São Paulo. Eliane Clara é de Cupira, em Pernambuco. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Queremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este dia que estás nos concedendo. Te damos graças por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos aqueles que estudam a Bíblia conosco, dê vitórias nas suas lutas, nos seus problemas, que confiem em Ti, que busquem em Ti a solução, porque somente Tu podes nos dar a vitória. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Estamos já no finalzinho do mês de fevereiro, já o segundo mês do ano se foi. Nós agradecemos a Deus por Ele estar conosco a cada dia e pedimos que nos dê forças nesta caminhada. Não sabemos mais quanto tempo ainda estaremos aqui nesta terra, mas o fato é que nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas. Estamos aí vivendo um período novamente de conflitos, de guerras, e isso pode trazer consequências para todos nós. Não sabemos até onde vai, mas traz graves consequências para aqueles que estão lá nessa região. E nós deveremos estar sempre orando para que Deus esteja com os seus filhos, protegendo-os e dando a certeza de que tudo isso vai passar e que em breve nós estaremos com Jesus vivendo a eternidade. Nós queremos agradecer a todos vocês que oram conosco e que oram por nós aqui do canal Hora Tranquila, que pedem a Deus forças para continuarmos com vocês. E queremos então, esta semana, estudando ainda o livro de Hebreus, nós já estamos caminhando para o final desta série, mas nós vamos esta semana falar um pouquinho sobre o caminho que Jesus abriu através do véu. Todos nós sabemos que no santuário havia 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, e entre esses 2 compartimentos havia o véu que separava. E neste lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para limpeza, para purificação dos pecados que ali haviam sido acumulados durante um ano. E quando nós lemos em Hebreus capítulo 9, no verso 24, a palavra de Deus nos diz que Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Queremos novamente mostrar a cada um de vocês que no céu existe um santuário. Muitas pessoas creem em Jesus, aceitam o sacrifício de Jesus, aceitam a palavra de Deus, mas não aceitam, não creem que existe um santuário no céu. E a palavra de Deus é clara em dizer que Jesus entrou no santuário feito não por mãos humanas. É um santuário celestial. E quando Deus deu o modelo para Moisés, foi um modelo de acordo com o que Moisés viu, que foi mostrado a ele, uma cópia do santuário celestial. E nós nos lembramos então que quando Jesus morreu naquela sexta-feira da paixão,
aquela Páscoa, Jesus foi morto, ele é o nosso Cordeiro Pascal. No domingo ele ressuscitou, no primeiro dia da semana, e ele então, antes de se encontrar com seus discípulos, ele foi ao Pai, ele foi ao céu, para ter a certeza de que o sacrifício dele havia sido aceito. E depois que Jesus foi aos céus, ele retornou e ele permaneceu por mais 40 dias aqui na terra. E quando nós lemos aqui em João, no capítulo 14, versos 13 e 14, nos diz: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Jesus aqui dizendo que qualquer coisa que nós pedirmos a Ele em oração, crendo, nós iremos receber. Por quê? Porque Ele irá pedir ao Pai. Ele está lá intercedendo por cada um de nós. É por isso que nós não deveremos duvidar em pedir para que Deus nos ajude nas soluções dos problemas que nós temos e sempre, claro, pedindo para que seja feito em nome de Jesus. E Jesus então, ele após 40 dias, retorna para os céus e ali ele inicia o seu ministério de sumo sacerdote em nosso favor. Como nós acabamos de ler aqui em Hebreus capítulo 9, verso 24, que Jesus ele não entrou em um santuário feito por mãos humanas. Aquele santuário que foi construído por Moisés lá no deserto, era necessário que os israelitas celebrassem 3 festas específicas, e essas 3 festas elas tinham que ser realizadas lá em Jerusalém, para que eles pudessem então comparecer perante o Senhor. E nestas 3 festas que eram realizadas ali, nós encontramos relatado em Êxodo capítulo 23, a partir do verso 24, nos diz assim a palavra de Deus. Êxodo capítulo 23, a partir do verso 14, melhor dizendo, diz assim: a cada ano celebrem 3 festas em minha honra. Primeiro, celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias o pão que vocês comerem será preparado sem fermento, conforme eu lhes ordenei. Celebrem a festa anualmente, no tempo determinado, no mês de Abibe, pois é o aniversário de sua partida do Egito. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Celebrem também a festa da colheita, quando me trarão os primeiros frutos de suas colheitas. Por fim, celebrem a festa da última colheita, no final da safra, quando tiverem colhido todos os produtos de seus campos. Essas 3 festas elas tinham que ser celebradas anualmente. Nessas 3 festas, ali representavam Jesus, que haveria de vir e que haveria de dar a sua vida em favor do ser humano. A primeira festa era a festa dos pães asmos. Essa festa, ela celebrava e relembrava a saída dos filhos de Israel lá do Egito. Celebrava a libertação. E depois então vinha a festa da colheita, a colheita da cevada, e por último então a festa dos tabernáculos, que celebrava o cuidado de Deus com Israel durante a peregrinação no deserto. E então quando Jesus chega nos céus após a sua ressurreição, ele chega à presença do Pai, ali no verdadeiro santuário, ele se apresenta diante do Senhor. É como faziam aqui essas 3 festas. Eles se apresentavam perante o Senhor e eles não iam de mãos vazias. Jesus também não voltou para os céus de mãos vazias, ele voltou com o seu ministério cumprido fielmente
porque Jesus ele veio para viver, para demonstrar que Adão não precisava ter pecado quando pecou lá no Jardim do Éden, que ele poderia ter vencido a tentação, mas ele cedeu. E Jesus não, ele venceu todas as provações e ele sem pecado pôde morrer então em nosso lugar. Ele foi um sacrifício verdadeiro, o sacrifício perfeito em favor da raça humana. Jesus então ele celebrou as festas, né, que nós citamos aqui em Êxodo 23, versos 14 a 17, com incrível precisão. Por quê? Porque Jesus ele morreu no dia da preparação da Páscoa, na hora nona, era o mês de Abibe, momento em que os cordeiros pascais eram sacrificados. Exatamente naquela sexta-feira, Jesus morreu por nós. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E então, ele voltou ao Pai para receber a confirmação de que o seu sacrifício havia sido aceito. E quando nós nos voltamos então para a cerimônia lá do santuário terrestre, quando o sacerdote devia mover o feixe da cevada madura com as primícias da colheita, foi quando Jesus então se apresenta diante do Pai. Ele, depois de 40 dias que esteve ainda na terra, quando ele havia ressuscitado, ele então volta para o Pai definitivamente e se assenta à direita de Deus, e então agora ele inaugura a nova aliança do Pentecostes. O Pentecostes era 50 dias, né, depois da Páscoa. E Jesus então, exatamente no Pentecostes, ele é entronizado como o nosso sumo sacerdote. O propósito da peregrinação desse povo nesse ritual, todos os anos até Jerusalém, era apresentar-se diante da face de Deus. Era o propósito, estar ali, diante do Senhor no santuário. E isso significava experimentar o favor divino. Da mesma forma que existe aquela expressão hebraica, buscar a face de Deus, significava pedir auxílio divino, pedir auxílio a Deus. E então, nesse sentido, aqui em Hebreus, nós vemos que foi concretizado em Jesus na sua ascensão. Ele ascendeu a Deus com o sacrifício perfeito e como o nosso precursor, e então ele tornou real a promessa para os crentes que peregrinam procurando uma pátria, desejando uma pátria superior e ansiosos pela cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor. Jesus, portanto, ele cumpriu essas 3 festas que eram necessárias todo israelita cumprir todos os anos, e ele cumpriu em sua própria vida, se oferecendo como sacrifício naquela sexta-feira pascal, quando os cordeiros às 3 horas da tarde eram mortos e Jesus morreu exatamente à hora nona, às 3 horas da tarde. E depois, no domingo, no primeiro dia da semana, Jesus se apresenta diante do Pai, e 40 dias após ele ter voltado à sua ressurreição, após 40 dias, quando se cumpriu o Pentecostes, Jesus é entronizado como o nosso sumo sacerdote e intercede em nosso favor. Nós queremos agradecer a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Palavra de Deus. Amanhã nós retornaremos para continuarmos o assunto, mas não nos esqueçamos. Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.